Cândida tem um segredo. Vive um percurso de gratidão há mais de 15 anos, sempre no caminho da paz. A Cândida é a pessoa que me fez perceber todas as minhas sombras. A Cândida é muito querida, é muito simpática, portanto, se eu estava com um bocadinho de receio, um bocadinho estressada, agora já passou tudo, portanto, sinto muito bem, muito contente. O Segredo da Cândida, à segunda-feira, 9h30 da noite, repete quinta-feira às 18h30 e no domingo, ao meio-dia. Rádio Ava.global. Olá, eu sou Cândida Campos, apresento todas as semanas o programa O Segredo da Cândida, na Rádio Ava Global. Numa conversa informal e autêntica, os meus convidados partilham histórias de vida e, por vezes, algumas delas são bastante desafiadoras. Hoje a minha convidada é Inês Sotomayor, arquiteta de profissão, durante 20 anos, só que com o decorrer dos anos, após ser mãe, sente que a sua maior obra de arquitetura ainda estava para ser feita. Olá, Inês. Olá, Cândida. Bem-vinda aqui ao programa O Segredo da Cândida. Inês, eu sei que tens aqui, de facto, uma grande obra. Podemos considerar, tendo aqui uma arquiteta à minha frente, mas antes de avançarmos para a tua carreira profissional, fala-me um pouco como é que foi a Inês, a criança, a adolescente, se havia aí sonhos. Fala um bocadinho Muitos. também. Muitos. Eu, enquanto criança, e eu lembro muito da minha mãe também contar isto, não é? Basicamente eu não parava quieta. Então agora é giro porque eu vejo isso na minha mais pequenina também, não é? Isso, és mãe? És mãe? Sou mãe de 3. 3 filhos. Filhas ou... Um rapaz e 2 meninas. 2 meninas. É. E de facto eu era aquela que estava sempre a inventar, como os meus pais costumavam dizer, ou seja, a ir buscar coisas para criar, para fazer coisas diferentes. Adorava fazer aquelas bonecas de papel, não sei se te lembras, aquelas patilhazinhas para dobrar, não é? Aquelas coisas, adorava fazer isso. Podia-se dar os vestidos, não é? Exatamente. E de aparecer sempre toda esmorrada. Isso então era uma coisa. Portanto, eu gostava realmente muito de muita energia e de participar muito nas coisas, de facto não estar quieta, quer dizer, isso é o que eu me lembro mais realmente, era aquela coisa de querer fazer algo, sabes? De estar sempre a inventar e sempre a querer fazer algo e sempre a querer imaginar, ir mais além, ou seja, realmente não era aquela criança que ficava ali quieta e sossegada, e acredito que tenha dado algum trabalho aos meus pais. mas vejo isso, e agora então, enquanto mãe, vejo isso realmente como o querer procurar algo diferente, sabes? O querer explorar um bocadinho o mundo que temos e não aceitar as coisas como dadas. E o mundo da fantasia, porque naquela altura, como criança, é tudo bonito, não é? Exatamente, sem limites, sabes? Sem preocupações, sem haver impossíveis, não é? Sem nos formos logo impedimentos e coisas de que não conseguimos ou que não somos capazes. Não, era tentar, era ir à aventura, muito. E lembro-me então nas férias, os meus pais iam sempre ali para o pé da Praia Grande. E aquilo era Pinhais na altura, não havia quase casas, não é? E então eu e a minha irmã fazíamos bastante asneiras. Por isso tens irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Uma irmã. E quer dizer, construíamos com coisas que lá estavam, até dos pinheiros e das coisas, e que aproveitávamos. Fazíamos tudo. Eu lembro-me que fazíamos também o andar à procura havia aqueles livros de investigação, de sermos detetives. Detetives, sim. E então fazíamos o nosso quase caça ao tesouro, não é? Pronto. Porque havia sempre aquele período a seguir ao almoço que nós tínhamos que estar supostamente a fazer a digestão, não é? Havia essa ideia. Exatamente. Era quando fazíamos mais asneiras. Era do pior. Porque não conseguiam pôr-os a dormir. Nada, aí esquece, não é? E aquilo realmente era no meio do nada, não havia a televisão cá hoje, que eu acho que era ótimo. Se é ótimo. Não é? Porque estávamos sempre na rua, verdadeiramente. E a andar de bicicleta, por isso é que eu andava sempre também havia outra segurança e tudo também, isso, não é? Também, completamente diferente, não é? Mas era muito esse explorar, sabes? O inventar brincadeiras. Era muito isso, era o inventar brincadeiras. Depois íamos roubar a roupa da minha mãe para nos mascararmos e para fazermos teatros, e depois tínhamos também uma amiga lá ao lado, e então fazíamos muito isso, esses teatros e essas coisas. E quando começou a tua época começaste o teu percurso escolar,
há sempre nas histórias, os miúdos têm sempre, eu quando crescer eu quero ser isto, eu quando crescer quero ser aquilo, há sempre, Olha. e perguntam, e nos adultos perguntam muito às crianças, Sim. então quando cresceres o que é que tu queres ser? É Sim, logo uma das sim, perguntas ali. exatamente. E eu, por acaso, muito na dúvida, vou-te ser sincera, eu não era aquela criança que sabia tal e qual o que é que havia de fazer, não. Tanto que eu cheguei-me a inscrever em marketing, na altura gostei imenso do ICHEM, porque na altura era a primeira faculdade em que vinha logo para a prática. Eles tinham logo estágios a partir do início, exatamente de rádio, de televisão, de experimentar fazer coisas, pronto. E aquilo, pensei, olha, que coisa engraçada. Na altura aquilo era um bacharelato, não sei como é que é agora. E então, por favor, tu não te vais meter num bacharelato, está fora de questão. Claro, Pronto. claro. Então, ainda entrei no IAT, exatamente em marketing, até fui prachada, portanto, levei com isso. E depois, à última da hora, porque realmente achavam que artista não é assim tão bem conceituado quanto isso, não é? E que eu devia assentar um bocadinho E os pés na sobretudo terra. não era garantia. Exato. Porque a preocupação na altura dos pais, a garantia era ter um futuro, uma carreira, seguro, não é o seguro, É. o emprego para toda a vida. Exatamente, exatamente. E foi assim que fui parar, porque eu até só entrei em setembro, tal eram as minhas dúvidas, não é? Eu deixei ir arrastando e só em setembro é que me inscrevi na Faculdade de Arquitetura. E então foi assim até à última, portanto não era Mas aquela também coisa clara. acaba por estar ligado. Ir à arquitetura, Sim. quem estava no IAD, ir Sim. para a arquitetura, acabava por também estar. Não foi uma área assim muito diferente. Mas Não. não fostes para matemáticas. Não, isso então era fora de questão. Era fora de questão. Mas não era aquela coisa clara que às vezes as pessoas têm, não é? De que sabem desde pequenas o que é que vão fazer. Sim, e sim. pronto. Porque de facto, uma das coisas que eu acho que isso é desde sempre. Eu gosto muito de criar, gosto muito daquele momento inicial, e isso na arquitetura nós temos, não é? Exato. De imaginar. E depois é quase, pronto, agora já está a ideia, agora peguem. Sabes? Tipo, agora já está, agora podem continuar. Agora continua a a base, caminhar. aquela coisa mais engraçada já foi feita, não é? E isso é uma coisa que me acompanha desde sempre. E depois, principalmente, aquele desafio do início, sabes? Aquela coisa de qual é que é o desafio? Onde é que está a dificuldade? Isso intriga-me, é uma coisa que eu gosto muito de ir atrás e de... Se tem desafio, eu estou lá. É uma coisa que realmente... Rotinas, coisa certa, não é para ti. Não, de todo. Tanto que eu depois na própria faculdade fui para fora. Aliás, eu comecei logo a trabalhar no segundo ano da faculdade. Fazia assim as duas coisas. O que é bom também, porque dá uma perspectiva É. diferente e uma segurança melhor para aquilo que queremos, não é? É. E Mas também foi uma ficamos mais loucura. independentes, mas também se Sim. fica mais independente. Exato, e era o que eu queria. Eu queria ir à minha vida, mas em termos de esforço foi muito. Hoje em dia tenho essa noção de que realmente, porque o curso de arquitetura é bastante puxado. Claro. E portanto era trabalhar de manhã, era ter a faculdade de manhã, trabalhar à tarde e à noite pela madrugada fora era quando eu fazia os trabalhos. E portanto, enfim, não era preciso ser tanto. Mas lá está, com a minha pressa, não é? Aquilo ia tudo à frente. E então depois fui fazer Erasmus durante um ano para a Alemanha. Uma grande experiência, não é? Foi das melhores coisas. Tu que hoje, eu podia como ter mãe, feito. por exemplo, se um dia as tuas filhas crescerem e que te propuserem querer fazer isso, também as motivas para isso? Completamente. Aliás, eu estou a tentar empurrar o mais velho, porque ele tem 17 anos. E supostamente agora... Já tens um filho com 17 anos? Ele agora, tanto seria o ano exatamente até de ir fazer, por exemplo, para os Estados Unidos, aquele ano zero. Pois, não é? mas agora foi com isto este tudo. E pronto, e mais uma namorada, e portanto houve Pois. aqui uma série de coisas que o mantiveram cá, mas quem me dera, sinceramente, porque assim, eu fui para Hamburgo, portanto mesmo lá no norte, e as pessoas não são propriamente o mais simpático possível, não é? Pois. Enfim. Já dizem que os portugueses e tudo, mas de facto acabamos por... Sim. somos sempre tão acolhedores. Não é? Não tem nada a ver. Bem, o próprio tempo também não ajuda, não é? Claro, é verdade. Porque E isso influencia muito. aquilo, vou-te contar, nós já brincávamos a dizer hoje está cinzento escuro, hoje está cinzento claro, hoje... portanto era deprimente, de facto. Além de que a noite ia às 2 da tarde, não é? Mas enfim.
Mas foi uma experiência, e é isso que eu acho que falta cá, e falta muito, especialmente na escola, por assim dizer. A ideia de que estava tudo à minha responsabilidade. Eles já fazem isso há anos. Nós temos o curso, não é? E os semestres e tudo definido e tudo. E nós, basicamente, depois podemos dizer mal, porque nos impõem. E, portanto, a gente diz que eu não gosto disto, o professor é mau, está para fora, é fora de mim, eu não tenho responsabilidade. Lá não. Agora se calhar está mais informatizado, mas na altura era assim um placar enorme de cortiça, com folhinhas de papel, e cada pessoa é que se inscrevia naquilo que queria. Portanto, a responsabilidade era toda minha de fazer ou não aquele curso e aquela formação. Era uma coisa... Eu, na altura, fiquei assustadíssima, vou ser sincera. Só perguntava, mas não me dizem o que é que eu tenho para fazer? Pois, eu num sítio onde não conheço, a língua é estranha. E não me dizem nada. E não me dizem nada. Então, mas como é que isto funciona? Era assustador, não? Foi. Mas foi das melhores lições que eu tive, sinceramente. Porque eu percebi realmente que tudo depende de cada um, claro. Sabes? Que se eu quiser, que se eu me predispor, eu posso fazer as coisas. Também posso ficar quieta e sossegada, mas a responsabilidade é minha. É duro, mas é tão melhor. E que idade é que já tinhas nessa altura, Inês? Ora, eu estava no 4º ano da faculdade, portanto eu devia ter 19, 20 anos, sim. Por volta disso. Sim. E foi fantástico, sério, foi difícil, porque na altura, ainda por cima, eu vim cá no Natal e o meu avô tinha morrido. E a minha vontade era não voltar, mas muito sincera. Pois é parte... Ainda por cima a parte de inverno, todos nós, daquilo, depois temos essa parte também, porque não eu já vivi essa experiência, porque vivi também questões profissionais fora e eu ligava todos os dias, gastava o meu dinheiro todo no dinheiro que não era é tão como longe. É agora, que é fácil. Exatamente, não e não era nada como é. Exatamente. Eu lembro o fax, era por fax. Por fax, então ainda é pior. Era o fax que era o meio de comunicação e por telefone então era uma fortuna, mas pronto. Eu tinha mas que ir para a saudade. cabine, que era porque os meus pais é que me ligavam, que era para não ser eu a pagar. Exatamente. Então esperávamos, combinávamos uma hora, uma vez, porque e-mails, aquilo havia uma sala de computadores na faculdade, na cave, lá metido no meio do nada, portanto, e-mails estava a começar, era assim uma coisa muito... Não é como é hoje, não é? Sim, nós estamos a falar nisso e estás a contar isso, quem nos estiver a pensar que isto é um saudosismo, mas não, eu não considero isso um saudosismo, de facto era uma forma de se viver nessa altura, para a altura e para a forma como os filhos também, porque tu és muito mais nova, mas os filhos, a forma como nós protegíamos os nossos filhos, eles também não eram preparados para ir assim para o mundo. Hoje eu sinto que os jovens estão mais preparados para o mundo, com esta globalização, com a facilidade que eles têm de comunicação. Nesse aspecto, por outro lado, eu acho que são muito menos autónomos. Acredito que sim, porque estão muito mais habituados a fazerem as coisas, eles façam as coisas, exatamente. Mas por um lado, vocês eram muito mais protegidos, tinham mais, e por isso era um ato corajoso, de facto, estar lá. Sim. Não sabia para o que é que se ia. Não sabia para o que se ia, nem havia a facilidade de comunicação. Nada. Hoje não, a gente liga, vai para o Zoom, vai para isto, é perto, não há distância quase, não é? É verdade. E naquela altura era o facto, e depois é a nossa característica da família, não é? A família, as saudades, a comida, não é? Ai sim, a comida então, meu Deus, aquilo era muito, muito difícil, não é? Mas pronto, assim, eu já sabia cozinhar algumas coisas, fiquei a saber cozinhar tudo. Como é óbvio, não é? Que remédio. Foi mais assim. Olha, e a música? Notavas a diferença a nível de música também? Também, sim. Eles são muito mais... eram, pelo menos na altura, muito mais radicais, assim, porque já estavam muito mais à frente do nosso tempo, na altura, não é? Quer dizer, aquilo, nós íamos sair à noite, não é? Que era assim a loucura, e aquilo parecia que era outro mundo, que nós éramos mesmo provincianos, não tinha nada a ver, a sério, tão engraçado. Estamos já na segunda parte, do nosso programa, voltamos à conversa com a nossa convidada Inês Sotomayor. Inês, eu apresentei-te como arquiteta ao longo de 20 anos. E sei que, entretanto, algo mudou na tua vida. Podes contar o que aconteceu para acontecer essa mudança, já que tinhas contado que a tua história, que entraste na arquitetura e depois continuaste durante 20 anos. Sim, mas houve aí, de facto, poderemos considerar, não sei se são grandes ou se é só mesmo mudança, ou consideras mesmo uma grande mudança? É assim, eu acho que há coisas que se calhar já cá estavam. mas agora tive a necessidade, no fundo foi isso também, não é? Pronto, porque não foi só mudar porque estava cansada ou estava farta, pelo contrário. Eu tenho a sorte,
também, de realmente em termos profissionais sempre fui crescendo. Eu tinha o meu próprio ateliê, fazia o meu tempo, trabalhava para mim, portanto era uma coisa muito... Nunca precisei de me divulgar sequer, que é assim o meu grande Tinhas desafio. clientes, exatamente. Exatamente, aqueles eram, porque eu também comecei na altura boa, por assim dizer, e portanto as coisas foi só manter e sempre correu bastante bem. Só que lá está, neste percurso, não é? Eu fui mãe. E fui mãe e a minha menina do meio, a Teresa, levou-nos a... Ela traz-nos muitos desafios, vamos colocar assim. Passamos por muita coisa, de facto. Era uma menina que não dormia. E quando eu digo não dormir, estamos a falar de 4 anos sem dormir. 4 anos? 4 anos. E o não dormir era cerca... Logo depois de ter nascido? Sim. Talvez 2 horas, ela dormia cerca de 2 horas por dia. Era assim, que nos preocupava imenso, como é óbvio, não é? Porque também não desenvolvia, depois também estava abaixo do peso. Claro, claro. Depois, quando começou a ir para a creche, era uma criança que ficava sempre a chorar, que fazia febres, agora percebo, pronto. Supostamente do nada, não é? Diziam os médicos, e que depois passavam ao sábado, uma coisa engraçada. E portanto, aquilo para mim foi... Ela absorveu-me completamente e eu vivi um período muito ansiosa porque queria ajudá-la por tudo. Fizemos 30 mil testes. E depois como bebê nem sabem... Não sabem, pois acham que é exagero sempre da mãe e que cada criança tem o seu sono e portanto é que estava a exagerar. E eu digo-te, Cândida, eu não desejo a ninguém a privação do sono. É assim uma coisa que eu acho que é mesmo uma tortura. E que levou-nos algo... Eu lembro-me de uma vez o meu marido na varanda, às 4 da manhã, com ela nos braços, e só dizia: tu vês alguém acordado, mas tu vês... O nosso desespero era tanto, sabes? E até brincamos e dizemos: olha, se nós ultrapassamos isto, nós ultrapassamos qualquer coisa, de facto, porque foi mesmo muito duro. Mas não era só isso que nos preocupava, não é? Claro, porque o próprio desenvolvimento dela, ela não socializava, nós chegamos a fazer análise a doenças raras, eu sei lá o que é que a gente procurou. Claro, é óbvio, não é? Tudo. Se os próprios médicos depois também não conseguiam identificar, não é? Nada. Então, o pediatra dela chegou-nos a dizer que levou o caso dela a um congresso, porque não sabia. Ora, se ele não sabe, imagina o nosso pânico. Exatamente. Não é? E, portanto, isto levou-me a um desgaste muito grande, sem dúvida, não é? Um cansaço, uma coisa horrível. E foi engraçado que a minha colega, na altura do ateliê, ela disse-me: olha, o que tu precisas é de um processo de coaching. Para mim, pensei eu, mas ela está doida, já não tenho mais nada para fazer e agora... Não, vais ver, acho que também precisas aqui de pensar para ti, como é que vai ser, porque de facto eu acho que me tinha anulado na altura. Eu vivia em função de médicos e de coisas e de não dormir. E de não dormir, porque a prevenção dela de sono era a mesma que a vossa, exatamente, não é? Exatamente. E de facto fui fazer e foi fantástico. Na altura eu lembro-me que aquilo que eu mais ganhei foi... Eu parei para pensar em mim. Foi assim uma coisa excepcional. E como é óbvio, e agora faz-me sentido, na altura não percebia, não é? Nós, enquanto família, somos um sistema, não é? Portanto, estamos todos interligados. E se eu mudo, a minha filha muda. Claro que sim, não é? E foi muito giro, porque na altura pensei: ok, então vou fazer este processo para pensar como é que vai ser o meu rumo profissional daqui para a frente. Preciso de desafios, como te dizia, não é? Então, quero mudar, quero ver como é que... Mas sempre pensei que dentro da área. Pronto. Só que isto, e como tu sabes, nós quando começamos a nos desenvolver pessoalmente e a procurar outros... As portas vão se abrindo, cada porta que a gente nem imagina que existem, não é? Mesmo. E queres sempre mais. E então nós, não é? Quer dizer, aquela coisa de o que é que há mais para saber? Onde é que eu posso ir mais? E começaste a ver resultados? Resultados nela. Incrível. Mesmo. E para tu teres uma ideia, ela ficava cerca de 3 semanas antes das aulas começarem sem dormir novamente, mesmo quando já tinha estabilizado mais ou menos, com vómitos, a não conseguir comer. A ansiedade era de tal forma que era uma coisa... E eu já ficava ansiosa por antecipação, só de saber que aquilo ia acontecer, não é? E, portanto, isto transmite-se, como é óbvio, não é? E então foi muito giro porque... E na altura pensei: então, por curiosidade, vou eu fazer uma certificação em coaching. E assim foi, andei à procura do que é que realmente justificava, porque infelizmente também há para aí
muita situação que não é válida, e é o que dá a ser uma profissão que não é regulamentada. Mas pronto, portanto é uma questão também de procurarmos e de nos certificarmos de quem é que faz isso. E o tempo também nos leva, de facto, cada vez maior vai ser o reconhecimento. Sim, também acredito que sim. E então fiz, mas depois pensei, mas espera, isto tem que haver é para crianças. Porque se eu que já sou adulta tive esta dificuldade toda em gerir tudo isto, então e se eu conseguir prevenir? Não é? Se eu conseguir dar estas ferramentas todas em pequeno, não é muito melhor? E então continuei as minhas pesquisas e tanto em Portugal como na Europa toda não há nada. Pronto. Onde eu encontrei foi no Brasil. Vou-te ser muito sincera, na altura fiquei um bocadinho com aquele nosso preconceito que se é do Brasil, então não. É verdade. Que é preconceito. Embora nós, e todos nós temos consciência disso, que no Brasil eles estão a anos de luz em determinados processos destes. Completamente. Okay? Sim. É de facto aqui um conceito que não é coisa, porque eles já têm, além de ser excelentes profissionais, já estão a trabalhar nisto há muito tempo. Exatamente. Não quer dizer que nós não somos. Sim, mas também já têm somos, outro desenvolvimento. mas tem outro desenvolvimento Sem e outra dúvida. consciência para isto. Aceitar muito, é como de facto no nível no Oriente, não é? Quer dizer, nós estamos a aplicar técnicas, quando falamos numa meditação e tudo isso, é coisas milenares, quer dizer, não vem de agora. Não é moda, não é? Porque eles já fazem isto. Ainda ontem falava disso, exatamente a palavra do obrigado, a gratidão, a diferença entre e o poder da palavra gratidão. E isto vem de facto já, mas por isso o Brasil é isto mesmo, eles já estão com conhecimento. Então foi no Brasil que tu... E então foi no Brasil que eu encontrei, é o Instituto de Crescimento Infantil-Juvenil, e eles têm exatamente uma certificação para crianças e outra para adolescentes, porque são desenvolvimentos diferentes, não é? Pronto. E eu fui fazer sempre na ideia só de praticar em casa. Pronto, então eu vou colocar isto em prática em casa. Claro, era a tua necessidade. Exatamente, era a tua necessidade. Exatamente. E foi de tal forma, Cândida, a diferença, que eu depois tinha amigas minhas a dizerem-me: o que é que tu fizeste com a Teresa? Olha, podes-me ajudar? E então começou de uma forma um bocadinho informal, não é? E não digo brincadeira porque é uma coisa muito séria, mas sem pensar nisso como uma profissão. E então comecei realmente a ajudar outros pais e também os próprios pais a passarem por isto, porque eu acho que nós podemos e devemos aprender a ser pais. Esta coisa de que nós nascemos ensinados não existe. Há uma intuição, sem dúvida, há algo que nos está cá, sim, mas daí a sabermos educar, daí a sabermos lidar com estas dificuldades, não sabemos, nada nos prepara para isso. Sim, e muito menos para o contexto que vivemos hoje em dia. E depois também, Inês, desculpa interromper-te, e depois eu também acho que há determinadas situações que cada caso é um caso. Completamente. Porque essa mesma certificação, por isso tu dás certificação de coach a crianças. Não, então espera. Portanto, o que eu faço agora, porque entretanto eu apaixonei-me tanto por tudo isto, não é? Que foi giro que o meu próprio marido é que me disse: olha, decide-te, ou uma coisa ou outra. E foi a coisa mais fácil que eu tive para fazer, sabes? Foi decidir-me, de facto. E portanto, eu agora já estou há cerca de 3 anos, e o que eu faço com as crianças, no fundo, é dar-lhes as ferramentas, ok? Portanto, eu ajudo-as num processo de coaching a eles ganharem autoestima. Mas é isso, mas a trabalhar com os pais ou com as crianças? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, porque lá está, eu acredito que isto é um sistema. E, portanto, óbvio que se a criança mudar, os pais também mudam os comportamentos. E às vezes é mais fácil ir pela criança, porque nós, adultos, somos muito mais resistentes. Eles vêm-nos com soluções, Cândida, que eu adoro. Adoro, assim, são deliciosas, que eu nunca me lembraria, sabes? E que funcionam tão bem no mundo deles. Porque é isso que é fantástico nestes processos, é que eu não lhes vou dizer o que é que eles têm para fazer. Nem às crianças, nem aos pais. Lá está, é como tu dizias, cada caso é um caso. Eles é que sabem o que é que vai funcionar melhor. E então eu pergunto, então, para tu teres isso, para tu alcançares o que tu queres, para tu... Porque normalmente vêm as notas, né? Para tu teres essa nota, mas que no fundo está ligada à confiança, à autoestima, enfim, todas essas coisas estão por trás. O gerir as emoções, as raivas, tudo isso. O que é que tu precisas de fazer? E eles vêm com soluções, a sério, com ideias, cada uma que me trazem é melhor do que a outra. É assim qualquer coisa de fantástico.
E estou tão apaixonada com isto que agora, inclusive, já fiz a formação para ser trainer desta formação. Portanto, eu quero espalhar isto. Então nós eu ainda vamos... quero. Então nós vamos falar isso detalhadamente. Vamos fazer aqui uma pausa musical. Vamos. E vamos falar isso detalhadamente, porque isso aí já é, lá está, é mesmo isto. Quando nós queremos cada vez mais, porque vimos que resulta, não é? Exatamente. E então, que bom. Inês, consideras então que efetivamente tudo aquilo que foi muito bom para ti, que veio de uma certa forma ajudar e muito a tua filha e toda a família, porque é preciso de facto uma estrutura familiar para aguentar, porque não é só a criança, e todo o seio, penso que percorrestes possivelmente todos os caminhos normais de pediatras, das medicinas convencionais, e outras não? E outras, todas. Eu acho que tudo o que havia, nós fomos. Não é? Portanto, isso aí, sim, explorei. O desespero leva-nos a explorar e a procurar uma série de coisas, sem dúvida. E depois foi quando tiveste a oportunidade de ter a indicação disto. Exatamente. E, de facto, como sendo uma pessoa que em Portugal és a primeira a ser certificada. Exato. E a única neste processo. Sim, é assim, eu em setembro já tive a sorte de certificar já novos alunos, que já foi muito bom, já conseguimos, foi adiada à conta da pandemia, mas em setembro conseguimos fazer presencialmente no Porto já uma turma, e isto de facto, na altura, eu realmente, nós para sermos certificados e habilitados por eles, por este método, para podermos utilizar este método, não é só fazer a formação, também temos que provar com uma série de casos com sucesso no final, porque não é só fazer os casos, não é? É ter o sucesso. E somos acompanhados por eles lá. Agora, neste momento, cá em Portugal, quem está a acompanhar sou eu, portanto, acabo por fazer a supervisão e a mentoria desses alunos. E, de facto, porque, assim, candidato, era um crime se eu guardasse isto só para mim, não é? Exatamente. Dizer, porque a diferença que isto faz na vida das crianças, na vida dos jovens, Cândida, que estão agora com a pandemia, eu acho que foi assim uma faixa etária que foi tão abalada mesmo. Mas nos jovens, de uma certa forma, eu sei que foram muito abaladas, o facto até das crianças não ir à escola, e eles precisam de brincar, eles precisam ter este relacionamento, e eu penso que até foi por isso que eles abriram nas escolas, têm estado até, embora muitas vezes as pessoas, mas correndo o risco, as crianças, acreditando que não são tão muito mais, o sistema imunitário deles está muito mais protegido, não é? Mas eles precisavam desta relação de criança a criança, do disparate, de brincar, e tudo isso é extremamente importante. De qualquer das maneiras, aqui eu vou mais, mas e os bebés? E os bebés que não se manifestam a nada, manifestam-se assim, com esses sintomas, não é? Sim, e os pais não sabem lidar com isso. E no fundo também é isso. Portanto, aqui passa não só por instruir as crianças e os jovens, mas também, e eu até tenho uma formação que é a escola para pais, porque realmente nós também podemos aprender a ser pais, nós também precisamos dessa ajuda. Eu lembro-me que eu sentia-me completamente sozinha, desamparada, quase que ninguém... É como se eu fosse a única, e não sou. E não consigo entender. Exatamente, é que outros tantos não passem pelo mesmo que eu, porque não é preciso, sabes? Nós, de facto, se nos orientarem, se nos ajudarem a procurar aquilo que faz mais ouvir-nos a nós próprios, não estarmos sempre à espera do conselho do outro, o que é que funcionou com o outro, porque depois vem-nos dizer, deixa chorar, faz isto, faz aquilo. E há uma série de mestres, não é? Exatamente, e depois há a internet, que também é um pavor, porque vem com 30 mil ideias e nós sentimos completamente perdidos, a verdade é essa, quando às vezes a solução está cá dentro, sabes? Só que só precisamos de alguém que nos ajude a encontrá-la. A despertar. É mesmo isso. E portanto eu vejo isto muito como esse apoio à parentalidade, para que realmente não haja estas famílias que não comunicam, que não se entendem, que acabam por se desfazer. Não, é só... Às vezes é só a comunicação. Pois é, que isto depois envolve a família toda. Toda, exatamente. E tem implicações para o futuro destas crianças. E nós não nos podemos esquecer que vão ser elas, não é? Nós temos mesmo que prevenir, nós temos mesmo que semear, como eu costumo dizer, não é? Nós estamos a semear para o futuro. E é muito mais efetivo do que irmos depois, muito mais tarde, tentar
ali ajustar algumas coisas ou tentar que não tenham esse trauma, vá por assim dizer, ou que não achem que não são capazes, que não conseguem. Não, nós queremos jovens e jovens adultos confiantes e que vão para a frente e que levem o nosso país e que acreditem neles, não é? Claro. E isso pode-se fazer com isto. E a privação de sono é de facto algo extremamente... Porque é no sono que também se faz toda a regeneração. Exatamente. Não é? Que se desenvolvem. E era como eu comentava contigo há pouco, quer dizer, eu tive um pedopsiquiatra que me disse que eu tinha queimado o cérebro da minha filha. E, portanto, perante tão pouca humanidade e tão pouca... assim, porque isto realmente, quando nasce um bebê, nasce a culpa também de uma mãe. É quase indissociável. Nós sentimos quase culpados porque dorme, porque não dorme, porque come, porque não come. É toda aquela ansiedade, não é? Quando nós somos mães. É verdade. Não é? E precisamos é de alguém que nos acolha. Não é palmadinhas nas costas, que também não é isso que eu faço, mas que nos ouça e que realmente perceba que, espera, ok? Eu compreendo, eu percebo a situação. Então e agora? O que é que a gente pode fazer daqui para a frente? Percebes? Mais do que ainda nos estar a rebaixar e a nos fazer sentir péssimas mães. E como se tudo dependesse de nós. Eu não fazia ideia, Cândida, do que é que se estava a passar. Eu sabia lá. Eu próprio não fazia ideia. Já tivemos uma história, que já te falei nisso também, de uma pessoa que tinha um filho sem dormir 2 anos, que eu já achei disparado quando tu me dizes que é 4. Eu achei um caso raro, de facto, é porque nós imaginamos, nós chegamos uma noite sem dormir, como é que nós estamos quanto mais... É porque depois é ela, é os pais, é a família, é toda a estrutura profissional, não é? Tudo. Sim. Mas sempre o mais importante é aqui no bem da criança, não é? Completamente, sim. E pensarmos que nós focamos muito no que está mal, sabes? Nós temos muito essa mentalidade, é um bocadinho cultural também, de que nós vemos que o que é que está errado, o que é que eu poderia ter feito, né? E não vemos o lado bom. Nós não estamos habituados a agradecer coisas simples no fim do dia. Queres coisa melhor? Nós temos um exercício que fazemos todos à noite e isto vem tudo do que eu aprendi com tudo isto, claro não sabia antes, não é? Uma coisa tão simples como dizermos, ok, então quais foram as 5 coisas boas que nos aconteceram hoje? Tão simples quanto isto. E a Giro, que agora já é mais pequenina, que diz, então, e hoje, o que é que foi? Não é? E percebermos que não é preciso grandes acontecimentos. E como é que é a tua filha, como é que ela se chama? A Teresa, que fez o grande desafio e que fez a mãe aí, o meu anjo da guarda, sim. É mesmo, de facto. É incrível. Às vezes nós precisamos de ter conhecimento disto e é nestas partilhas que eu acho, para tomarmos consciência da quantidade de histórias autênticas e verdadeiras que as pessoas às vezes lhes aparece na vida e que nós, digo sempre, o Leia Ribeiro diz a sorte ou azar só o momento seguinte é que nos diz, não é? E este foi um momento que naquela altura era um azar ter uma filha toda e de facto foi a sorte, porque hoje és uma mulher que sentes com uma determinada missão. Mesmo. Não é? Mesmo. A tua missão é, aliás, tu tens uma frase que é o sonho é o ponto de partida, o caminho é o desafio. É mesmo, não é? Porque sabes como é que eu sou com desafios, não é? E nós precisamos de acreditar nos sonhos das crianças, não dizer só que é uma imaginação ou que é uma brincadeira. Que não faz de conta. Exato, não é? E que comece por aí, mas vamos acreditar nelas. Porque quando eu olho para uma criança, sabes, e isto eu vejo muito nos processos que eu faço, Cândida, quando eu estou ali perante aquela criança e eu lhe pergunto o que é que ela pode fazer, em vez de lhe dizer, em vez de lhe dar uma solução, eu estou-lhe a passar a mensagem, eu acredito em ti. Eu confio que tu sabes. E se tu soubesse a diferença que isto faz na autoestima daquela criança, no ela perceber que realmente tem dentro dela tudo. Mas nós precisamos de olhar de verdade. Orientá-las. Sabes? E faz toda a diferença. Uma coisa é dizer, então está bem, o que é que tu achas? Outra coisa é olhar mesmo para ela. É dizer, está bem, então o que é que tu podes fazer? Faz toda a diferença. Inês, diz-me uma coisa, então quem te quiser saber detalhadamente o teu trabalho, como é que as pessoas fazem para te contatar? Tens site? Eu tenho o site, tenho as redes sociais todas, é sempre Inês Sotomayor, seja Facebook, seja o Instagram, o LinkedIn, o site também é inêssotomayor.pt. É o teu nome? É, exatamente. E por acaso agora
Estamos a criar mais uma parte, que há de ser, que é engraçado porque é um nome que eu criei logo no início e depois ficou assim ali um bocadinho na gaveta, sabes? Que é o For the Future, porque é para o futuro que a gente faz estas coisas, não é? É mesmo essa a missão. E porque eu quero agregar mais pessoas dentro desta área, porque eu quero chegar às escolas, porque aí então farei toda a diferença. Uma coisa é eu estar com uma criança uma vez por semana. Exatamente. Outra coisa é aquele professor que tem 20 e tal alunos horas a fio. E dar estas ferramentas aos professores, Cândida, a diferença que isto faria na educação. E há outras pessoas, de facto, a fazer esse trabalho. Eu acho extremamente importante juntarem-se. O mundo é isto, o mundo é de partilha. Muito mais. Nós crescemos muito mais se a gente se juntar. Vamos muito mais longe. Não é? Claro que sim. E agora com a formação também, não é? Que quero também fazer chegar a mais pessoas que queiram espalhar isto. Para elas também acrescentarem valor já nos seus conhecimentos também. E para uma questão até de credibilidade, para o ano vou lançar, já estamos também em andamento, a Associação de Coaching Infantil-Juvenil. Ótimo. Porque quero realmente que haja um código de ética. Então fica já aqui o convite. Quando for lançamento da Fundação, vires cá à Rádio Ava fazer, inclusivamente usares também aqui a nossa sala para fazeres uma palestra aqui para as nossas, para os pais e as crianças aqui da nossa associação, como sabes, também aqui para as crianças que estamos aqui instalados na Malveira e de todo lado, não é? Exato. Inês, estamos mesmo a terminar a nossa entrevista. Estes são os últimos minutos e gostaria de desafiar para algumas pequenas perguntas, assim, muito informais, muito ligadas, de facto, à tua forma de estar e de viver e de sentir. Porque tudo o resto já vimos pela entrevista como é que foi o teu percurso profissional, como é que tu fizeste esta mudança. Uma coisa é certa, já não tem retorno. Não, de todo. Então, olha, Inês, ia-te perguntar... em determinadas, como sei que também és uma mulher da psicologia positiva e que eu gosto muito, tu consideras que é extremamente importante as pessoas conhecerem os seus próprios valores? É fundamental, mesmo. Porque, Cândida, as pessoas nem têm noção que as atitudes que elas tomam, que aquilo que dizem, aquilo que fazem, é regido pelos seus valores. E nós, quando temos consciência deles, nós percebemos o que é que nos faz reagir de determinada maneira, o que é que nos faz sair do emprego, ou deixar um casamento, ou pelo contrário, ir até ao fim do mundo por alguém e defender algo com a nossa alma e o nosso corpo e com tudo. É perceber a nossa essência. E, portanto, sem isso, acho que estamos um bocadinho incompletos. E o que é para ti é empatia? Empatia é eu conseguir olhar o outro sem julgar, sem estar à espera de nada. É de facto eu colocar-me no lugar do outro, mas sem a minha história. E isso é que é o ponto mais difícil. E a palavra confiar? É tudo. Sem confiança não conseguimos avançar. Confiar é eu deixar-me cair nos braços de alguém. Sentes que aquilo que tu fazes é com amor e compaixão? E não é compaixão, compaixão? É mesmo. Tenho a paixão de ir atrás destes desafios todos, de ser a primeira, de trazer isto para Portugal, de acreditar que faz sentido, e tenho o amor quando olho para aquelas famílias, quando olho para aquela criança que está à minha frente e que me diz toda contente, eu consigo, sabes? Então, para ti isto foi um grande desafio? Foi um grande desafio. E continua a ser. Então, achas que a vida é um desafio? Para mim é. Mas eu gosto de viver assim. E eu também aceito que nem para toda a gente isto funciona. Mas eu gosto de procurar sempre mais. Sabes? Acreditas que o amor cura? Ai, completamente. Só assim é que nós conseguimos curar. Inês, eu teria aqui muitas palavras para te perguntar, porque cada vez mais o nosso dicionário, e isso é uma satisfação para mim pela experiência de vida, e cada vez mais porque esta rádio chama-se A Vida Ama-me, assim, porque é o nome também da associação, e porque a vida me ama, e porque eu acho que tudo tem tudo um sentido, e também tem sentido existir este programa.
o segredo da Cândida, para poder ter a oportunidade de, em conjunto, ser ouvido pelo mundo, porque online é isto mesmo, pelo mundo, como é que, de facto, o mundo está em autênticas mudanças e há tantas pessoas que, efetivamente, já estão a contribuir para um mundo melhor. Que assim seja. Por isso, muito obrigada, por a tua presença, muito obrigada por aquilo que tenha contribuído para as pessoas que te ouviram e que sabem que podem contar contigo caso estejam interessadas. Se tiverem qualquer dificuldade, contatem também a Rádio Ava, que nós daremos todos os contactos. Obrigada. E as portas da rádio estarão sempre abertas para ti. Tá bem? Obrigada, Cândida. Agora, temos uma carta, que faço sempre isto, o convite aos meus convidados, que tem várias cores, várias imagens, sendo tu uma arquiteta, sendo uma mulher da arte e com tudo o resto, pedi, e por trás há uma mensagem. Gostava que, por intuição, escolhesses aleatoriamente uma carta e depois visses qual era a mensagem que estava para ti, e se quiseres partilhar comigo e com os ouvintes, tudo bem, se não, fica para ti. Vou escolher esta. Ok? De facto, nada é por acaso. O que é a mensagem? Perseverança. Eu prossigo no caminho da vida com fé e determinação. Ao manter as minhas metas, olho sempre em frente, em busca de força e coragem a cada segundo. Encaro os obstáculos como jogos, que me tornam mais forte e mais próximo dos meus objetivos. Se quiseres tirar a fotografia para levar como recordação da tua passagem pelo programa, podes fotografar. Obrigada. Vamos dar por terminada aqui a nossa emissão. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. E foi um prazer, e é de facto, foi mesmo para mim um prazer saber que estás com esta missão pelo mundo e para aqui para as nossas crianças. Muito obrigada. Rádio Ava.